como eu estava falando, né, antes de cortar, de terminar, fechar a sala, esses recursos vocês vão utilizar bastante, vão ser úteis, porém não naqueles documentos do âmbito de trabalho ali. É mais para você fazer um trabalho um pouco mais artístico, com mais detalhes, né? Ou lá na escola, por exemplo, vocês resolveram se reunir, na igreja, enfim. Vamos criar um jornalzinho da escola, do Grêmio Estudantil, do grupo lá de amigos de bairro. Vamos criar, a princípio, um jornalzinho e imprimir no sulfite mesmo, mandar para uma gráfica somente frente e verso. O colunas, o capitular, recuos de margem vão ser úteis nesse momento. Tá? Então, no âmbito ali de trabalho, provavelmente os documentos formais você não vai usar tanto. Mas nesse aspecto aí, você pensar em fazer, vou criar um jornalzinho, vou fazer um flyer informativo, aí já é situações que você pode disponibilizar dessas ferramentas aí, certo? Ô, Dada, você quer que eu faça lá no meu documento, aquele negócio lá? Eu acho que o meu deu um pouco diferente. Faz lá. Ó, vou compartilhar Compartilhe. aqui. Ó, aqui já tá em duas colunas, ó. Só para vocês verem a diferença aí. Quando eu coloco, como o Dada falou, quando a gente coloca depois de colocar em duas colunas, fica assim, certinho. Agora, opa, vamos tentar fazer esse aqui. Primeiro coloca agora. Capitular isso. E agora eu vou selecionar. Produz. Foi desconfigurada. Exatamente. Então isso aí uma hora ou outra, uma hora ou outra pode acontecer. Colocou capitular primeiro e depois foi aplicar o recurso de colunas, pode ser que você tenha alguma diferença na hora do ajuste ali do seu texto. Então o ideal tem capitular e tem colunas? Coloque em colunas primeiro e depois você aplica o recurso capitular. Agora, assim ele fica normal. Isso aí. Bom, agora seria a hora da prática, né? Do exercício da apostila, depois atividade extra. Deixa eu abrir a apostila aqui então, para mostrar as atividades então. E aí depois vai ter as complementares, as atividades extras, né? Ah, não, Dada, essa aula ainda não tem, eu lembro. Não tem extra? Ainda não. Só da apostila? Vou até dar uma olhada aqui, mas eu não tinha achado. Tá, então vou abrir aqui a apostila enquanto isso. Os da apostila já é gigante. É verdade, dá pra achar Por isso que não tem, verdade. Por isso que não tem, porque é muito exercício na apostila. Então vamos lá, profissionalizantes, informática. Informática. Então, aula 22, né? Uhum. Precisa liberar para me compartilhar. Opa. Pode ir. Estão vendo aí a apostila agora, né? Sim. Então, trabalhamos então aí aula 22, espaçamento de caracteres, né? Através das ferramentas de recuo, né? Espaçamento. Depois, ferramenta colunas e capitular. E agora vem as atividades práticas. Então, é bem lembrado aí, né? O Bonato falou que tem bastante atividade na apostila. Então, realmente, são vários textos onde você vai trabalhar bastante com essas ferramentas. Então, o primeiro exercício, o Word, em seguida digita o texto abaixo.
vai digitar esse texto. Aí depois ele vai pedir lá, ó, tarefa A. Alternativa A, selecione todo o texto e depois formate em 2 colunas. B, aplique a linha entre colunas. Acho que esse negócio da linha é até legal mostrar agora para eles, né? Porque acho que não foi mostrado. Acho que foi mostrado uma outra aula anterior aí, talvez eles não lembrem. Então se puder mostrar depois, Nicolas, como faz para colocar linhas entre as colunas, tá? Ah, sim. E aí a alternativa C ele pede para fazer o quê? Aplicar parágrafo de primeira linha, só na primeira linha, que é aquele recuo especial primeira linha, certo? Fez isso? Salva na sua pastinha, manda para nós depois para a gente poder dar um visto, dar um ok. Aí vai para o segundo texto, inicia o Word, em seguida digite o texto a seguir. Você digita ele, depois tem lá as atividades. A, selecione todo o texto, depois formate em 3 colunas. E B, selecione a opção para que as colunas fiquem com a mesma largura. Tá? Beleza? Então a opçãozinha quando você vai formatar em colunas lá, que você define para que todas as colunas, independente de quantas são, fiquem sempre com a mesma medida. E aí depois continua, tem lá atividade 3, depois atividade 4. Então, se vocês conseguirem fazer na aula de hoje, façam, aplicando os recursos que estão aí, e depois mandem para nós. As dúvidas, vocês podem postar lá no grupo ou mandar no privado que a gente vai respondendo. E aí o Nicolas só vai mostrar aí na sequência como é que faz para poder colocar a linha ali entre as colunas. Beleza? Certo? Nós vamos ficar com... Opa. Nós vamos ficar com o grupo aí aberto, tá, pessoal? A gente vai estar aí atento até às 5 horas, que é o final da aula de vocês. Então, se vocês quiserem perguntar pelo grupo também, a gente vai estar por aí, ok? Beleza. Agora é com o Nicolas aí e depois vocês na atividade. Só tira o compartilhamento daí, Dada. Ah, beleza. Beleza. Uma coisa que eu tinha esquecido, né, de passar, é a questão das colunas aqui. Estão vendo o Word? Uhum. Quando a gente vai em layout de página, aqui em colunas, no grupo configurar páginas na ferramenta colunas, tem uma opção lá embaixo que são mais colunas. Embaixo, ó. Estão conseguindo visualizar? Sim. Quando a gente seleciona, vai abrir uma outra janela. Aqui, por exemplo, a gente consegue ter mais opções de coluna, né? Aqui a gente tem uma pré-visualização. Eu esqueci de falar, mas aqui tem as que o próprio Word disponibilizou pra gente, já que a gente consegue deixar uma maior que a outra. Por exemplo, essa coluna aqui, a direita vai ficar maior que a esquerda, ou ao contrário, uma fica menor, a outra maior. Aqui a gente decide um número de colunas, ó. Percebam que aqui vai abrir um outro quadrinho, que a gente tem opções de espaçamento e largura. E quando a gente vai mexendo aqui, a gente consegue ter uma pré-visualização aqui. Por exemplo, deixar normal aqui, eu vou aumentando as colunas aqui. Percebam que eu tenho 5 colunas. Eu não consigo ver todas aqui. Eu pego aqui no cursor, aqui, ou no cursor, né, ou aqui, e a gente abaixa. E a gente tem acesso a todas as colunas aqui que estão presentes no texto, na folha, na página. E com isso a gente pode ir aumentando aqui, por exemplo, deixa eu só diminuir um pouco. A gente consegue ir aumentando aqui, alterando o tamanho delas, e a gente consegue ter uma vista ali. Percebam que vai aumentando, diminuindo aqui, e a gente consegue ter uma visualização. A gente tem opções de aplique, né? Aqui colunas da mesma largura está ativado. Quando eu desativo eu consigo mexer em todas. Quando está ativado, a largura e o espaçamento de uma vão ficar em todas, né? Mas eu desativo eu consigo ter acesso a todas as configurações das colunas, né? Percebam que eu consigo deixar uma bem maior que as outras. E para eu colocar linhas entre as colunas, tem essa opção aqui, por exemplo, quando eu clico, percebam a diferença. Fica uma linha aqui que separa as duas colunas. Se eu coloco 3, vou ativar aqui, ó, tá sem nada. Eu ativo a linha e automaticamente já forma 2 linhas ali dividindo as 3 colunas.
Bom, era isso que eu tinha esquecido de passar, as configurações de colunas. Mas tá aí, gente. Quando a gente quiser salvar, dá ok. Se não quiser, cancela. Entenderam? Entendi. E aí, Eduardo, entendeu? Entendi. Beleza. Então, era isso mesmo das colunas, como que colocava a linha, as configurações, né? Era isso aí. Agora, fazer as atividades. Beleza. Beleza? E Nicolas, Oi? beleza, se você quiser descansar aí, pode ficar tranquilo, eu vou ficar acompanhando eles aqui até as 5 horas, tá? E eu vou ver aqui direitinho depois. Estou mexendo com as coisas aqui, aí depois